Agora que nós já fizemos todo o fundo do desenho, nós vamos fazer as sombras. Lembrando que é uma pinturinha country, então nós vamos fazer as sombras todas de baixo para cima. Primeiro a folhinha que tá atrás, depois a folhinha que está na frente. Vamos fazer a sombrinha. Vamos fazer esse risquinho do meio aqui, ó, e sombrear um pouquinho só de um lado aqui, hein? Isso nós vamos fazer em todas as folhinhas, de baixo para cima e um ladinho sombreadinho. Ok. Vamos fazer um pedaço da sombra agora, daqui da cabeça dela. Como nós fizemos com jatobá, eu vou sombrear com o marrom, um pincelzinho menor, né? E aí nós vamos começar, ó, pela orelhinha, a partezinha de dentro da orelha aqui, ó. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver, ó, este ladinho, que é a parte de dentro da orelhinha. Fica bem marcadinho. Aí nós vamos fazer esse entorno do olho, que parece uma flor, todos esses biquinhos, ó, esses triângulozinhos assim que fica por dentro dessa coisa que parece uma florzinha. Então, nós vamos sombrear para dar a profundidade no desenho. Nós vamos fazer isso em todas dos dois olhinhos, tá? Aqui no vídeo eu só vou fazer de um olhinho, mas o outro é igual. Como essa parte aqui é a parte de baixo, além do triângulozinho, ele vai ter um pouco mais de sombra em toda a volta. Porque é o lado de baixo da cabeça. O lado de cima tem luz, o lado de baixo tem sombra. Em volta do biquinho também vai ter a sombrinha, olha. Pegue bem pouquinho e faz o entorno do biquinho. Vamos fazer uma parte da sombra da asa, que é com o azul turquesa. Olha, a asa e essas peninhas estão embaixo da cabeça, então, automaticamente, toda essa parte que tá embaixo vai ter sombra. Você passa encostadinho lá e espalha. Espalha bem. Desculpa, gente, eu tô resfriada e o meu nariz fica incomodando, viu? Pronto, fizemos a sombra que está embaixo da cabeça. Agora, nós vamos fazer a sombra da asinha. Nessa asa aqui, ó, ele tem uma divisãozinha aqui. Então, aonde ele tem a divisão, ó, a parte que fica por baixo tem sombra. Ó, essa tá embaixo dessa, então a sombra é aqui. E aqui é o lado de baixo. Então, o lado de baixo sempre tem sombra. Como a asa está atrás do corpinho, eu vou fazer um pouco de sombra aqui, toda essa volta do corpo. Essa asa já está por cima do corpo, então ele não vai ter sombra aqui, tá? Aí eu vou sombrear, no caso, onde são as divisões das penas, ó. Aqui, ó, esta pena está em cima dessa daqui que tá embaixo. Então, a sombra é sempre na de baixo, ó. A de baixo tem sombra. Aqui ele vai ter uma divisão, ó.
esta pena tá em cima dessa. Então, nós vamos fazer uma sombrinha em quem está embaixo. Essa vai estar em cima dessa. Então, eu vou sombrear a de baixo. E aqui tem mais uma divisão, ó. Aqui tem mais uma peninha aqui. Eu posso até aumentar a quantidade de pena se quiser. Aí depende de como a gente quer o nosso desenho, tá? Então, aqui, que é porque tá embaixo, né? Pronto. Aqui no rabinho a mesma coisa, o rabinho tá embaixo do corpo, então eu vou sombrear aqui, ó, essa parte que fica embaixo do corpo. E aqui o pezinho tá na frente, então também vai ter uma sombrinha. Daí essa asinha, ela é dividida assim, como se fossem penas também, né? São penas, na verdade. Então, essa pena tá em cima dessa, eu vou sombrear de baixo. Essa tá em cima dessa e essa em cima dessa. Pronto. Já sombreamos. Agora, vamos fazer... Ah, desculpa, faltou aqui, ó. Aqui, essas peninhas, um lado tem sombra, que é o lado que vai ficar por baixo. Então, eu sempre vou sombrear o lado que vai ficar embaixo de alguma coisa, tá? Vou fazer todas assim de um lado e depois a gente, na hora de iluminar, vou sombrear o bico e o pezinho são da mesma cor, então eu já vou iluminar, sombrear aqui, para vocês poderem ver, ó, este lado está para trás, né, no caso, que tá para cá, vai ter sombra, o outro lado não, porque ele vai ter luz. O pezinho também, um dedinho está por cima do outro. Este está em cima deste. Então, este, ó, quem tem sombra é quem tá embaixo. E a parte de baixo, naturalmente, vai ter sombra. Pronto. Eu vou terminar esse outro olho, as folhinhas que estão faltando, e a gente já volta para iluminar, ok? Então, vamos lá. Terminamos as sombras, olha, eu fiz a sombra aqui com o vermelho carmim embaixo da parte do olho, que é do lado de baixo, então tem sombra. Embaixo aqui da asinha e das peninhas. E agora vamos iluminar. Eu vou começar a iluminar pela orelhinha, com o cantinho do pincel. Eu pego bem pouquinha tinta, porque a gente quer iluminar, não quer pintar. E eu vou fazer ao contrário da sombra. Olha, a sombra da orelha está aqui. Ao contrário dela, eu vou iluminar, ó, deste lado. Eu vou passar o areia e vou espalhar, ó, para iluminar. Deixa eu pôr mais perto para ver se dá para ver bem. Olha, aqui é o contrário. Vou espalhar. Sempre ao contrário da sombra. Vou iluminar o topinho da cabeça, que é onde tá pegando luz. E vou espalhar. Esse ladinho aqui, ó, tem um pouquinho de luz. Então, vamos colocar e espalhar. Sempre bem pouquinho, tá, gente? Ó, bem pouquinha tinta na hora da luz e da sombra, pra não pintar novamente ele. O meinho da cabeça aqui, ó, também tem um pouco de luz, então nós vamos iluminar aqui. Com o areia, eu posso já iluminar a parte rosa. Nós vamos colocar bem na beiradinha dessa marca que parece uma flor. Olha, bem na beiradinha e iluminar. Como eu quero que fique gordinho essa parte aqui, como que eu vou fazer?
Iluminei a borda, isso em todas elas, tá? Dos dois olhos. Eu vou pegar um pouquinho de tinta, vou colocar bem no meio e vou circular, assim, ó. Novamente, ó, bem no meio e vou circular. Isso vai fazer com que dê a sensação de gordinho. Ó, bem no meio dessa voltinha aqui que parece uma bolinha, né? Pra ele ficar gordinho. A mesma coisa eu vou fazer na barriguinha. Eu vou pegar um pouquinho, quase nada, ó, quase o pincel limpo, vou pôr bem no meio da barriguinha e vou circular. Se caso achar que é pouco, pode pôr um pouquinho mais, mas nunca exagera, tá? Pronto, olha, como ela já ficou com a barriguinha gordinha, dá pra perceber? Muito bom. Esse outro lado aqui da barriguinha, ó, tem luz porque ela tá por cima da asa, então iluminou aqui, aí eu vou iluminar um pouquinho. Lembrando que ela tem um coraçãozinho aqui, olha, que ele é como um buraco, ele tá entalhado nela. Então, porque ela não é uma coruja de verdade, né? Aqui eu fiz com preto, porque é o buraco, ele tá profundo, não dá pra enxergar nada. E essa voltinha aqui, olha, eu fiz com o vermelho carmim puro, que depois nós vamos contornar e ela vai aparecer o buraquinho. Agora, pra asinha, a asa, o rabinho e as folhinhas, eu vou vir com o branco, o biquinho também e o pezinho também. Eu vou vir com o branco, também raspadinho. E vou fazer o contrário da sombra aqui, ó, marcando a luz. Tentando não exagerar para ele não ficar claro demais, ó. Dou uma circuladinha para deixar marcadinho as peninhas sem pintar novamente, né? Ó, bem pouquinho, espalha, que ele já vai fazer a marquinha da pena. Deu pra perceber? Olha como tá ficando bem marcadinha a peninha, sem a gente precisar exagerar muito. É só uma luz. Isso eu vou fazer aqui nas duas asinhas, que aqui tem a sombra, ao contrário da sombra vem a luz, olha. Aqui também a mesma coisa, onde tem essas peninhas. Se eu fiz a sombra pra lá, faço a luz pra cá. Se foi ao contrário, a luz também é ao contrário, né? E aqui a mesma coisa. Vamos já fazer, né? Bem pouquinho, porque olha, ele tá lá embaixo. Mas é pra gente fazer a divisão da pena, né? Então tem que ter um pouco de luz, senão não tem como dividir a pena sem a luz. Pronto. No bico e no pezinho também vamos iluminar com o branco. Pouquinho, ó, o contrário. Se a sombra está para a esquerda, eu vou iluminar à direita. Passo o cantinho lá, bem pouquinho, e circulo aqui no meio pro bico ficar gordinho, ó. Pezinho a mesma coisa. Olha, a tinta sempre de um lado só e pouca tinta. Venho deste lado onde tem a luz, circulo. Deste lado, esse dedinho tá na frente, então ele vai estar mais iluminado. Esse aqui, contrário da sombra. Olha como ele já iluminou, já deu uma diferença grande, né? Aí, nós vamos partir para o quê? Vamos fazer o olhinho com o preto. Vou usar o pincel 00215 do Cássia.
E depois nós vamos contornar todo o desenho. Para contornar, quando é um desenho pet, nós contornamos tudo com o preto. Nesse caso, é um desenho country. Ele é muito parecido com o pet, só que nós vamos contornar ele, cada parte com a sua cor. Então, se eu usei o rosa chá aqui para fazer o olhinho, e depois usei o vermelho carmim para fazer a sombra, eu vou contornar com o vermelho carmim. A folha, eu usei o verde pistache para fazer a folhinha e sombreei com o verde oliva, então eu vou fazer o contorno com o verde oliva. O galho, eu usei, o galho na verdade nem precisa contornar, mas eu usei o verde, o terra queimada e iluminei com areia. Olha, todos estarão iluminados do lado direito, do lado esquerdo é a sombra. Então, nesse caso, eu venho com areia e ilumino aqui o galinho, ó. Ok? Aí vamos passar o contorno e o trabalho já vai estar pronto. Como da outra vez eu já passei o contorno, eu acho que todo mundo lembra. É só seguir as cores certas. E aí, o nosso trabalhinho vai ficar assim, ó, prontinho, tá? Já com os contorninhos, ó, contorno cada um com a sua cor. Ok? Pessoal, espero que tenha dado certo. Se vocês gostaram, por favor, dê o seu joinha, compartilhem, falem para as amigas e daqui a pouco a gente vai ter uma aulinha só de dicas, ok? Beijo para todos, fiquem com Deus.